Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Quarta-feira, 8 de março, Dia das Mulheres. Seja bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Na segunda reportagem da série Mulheres, vamos falar do ganho de poder. A mulher conseguiu ganhar espaço e já ocupa cargos que antes eram tidos como masculinos. E ainda falando da participação das mulheres na economia, uma pesquisa do IPEA revelou que aumentou o número de mulheres chefiando famílias. Novidade nos Correios, que já começaram a vender chips para o serviço de telefonia celular. No esporte, os comentários de Josiano Garofolo, que volta de férias hoje. É agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. E hoje é Dia das Mulheres, dia da segunda reportagem da série em homenagem a elas. Hoje vamos falar das mulheres ganhando poder. É que no passado era muito difícil, aquela que conseguiu estudar, trabalhar então era algo raríssimo. Só que com o tempo este cenário vem mudando. A mulher conseguiu ganhar espaço e está ocupando cargos que antes eram tidos como masculinos. Já tivemos uma presidente e hoje em Votuporanga, por exemplo, temos uma vereadora, mas ainda há muito a ser alcançado. Empoderar mulheres e promover a igualdade de gênero em todas as atividades sociais e econômicas são garantias para um efetivo fortalecimento das economias e na melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças, proporcionando assim um desenvolvimento sustentável. Pensando nisso, a Organização das Nações Unidas Mulheres e o Pacto Global criaram os princípios de empoderamento das mulheres, que entre eles estão: estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível, tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não à discriminação, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres, apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento de mulheres através de cadeias de suprimentos e marketing. O movimento feminista luta contra todas as formas de opressão exercidas sobre as mulheres e pela igualdade entre gêneros, bastante plural e diverso, e também por ser visto como uma corrente filosófica. A Rede Panapanã, que é apartidária e formada por mulheres da região noroeste paulista, cujo nome é um substantivo feminino de origem tupi-guarani, que significa um coletivo ou bando de borboletas, uma nuvem de borboletas em migração, simbolizam a transformação, a liberdade e a diversidade e também a beleza. O dia 8 de março ele é propício para que a gente fale da luta das mulheres, né? O dia 8 de março ele não é tão comemorativo assim. É uma pena porque a mulher ela sofre violência todos os dias, em todos os ambientes, né? E ela conquistou muitos espaços, mas ainda falta muitos espaços para ela. Ontem eu estava na tribuna e ver apenas uma vereadora como representante do povo é a forma como a gente consegue enxergar a violência contra a mulher em todos os espaços. É difícil uma mulher alcançar, por exemplo, espaços de representatividade social assim, e de poder, né? Então, a luta das mulheres é todo dia e o dia 8 de março é mais um dia que representa essa luta. Porque é tão importante esse empoderamento feminino. O que é empoderar? É a capacidade que você tem de sozinho conseguir fazer mudanças em sua vida. A gente fala que tem um ciclo do empoderamento. O que é a primeira coisa que você precisa para você estar empoderada? Você se conhecer. É o autoconhecimento. O Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, é resultado de uma série de fatos, lutas e reivindicações das mulheres
principalmente nos Estados Unidos e Europa, por condições de trabalho e direitos sociais e políticos que tiveram início na segunda metade do século XIX e se estenderam até as primeiras décadas do século XX. Foi somente em 1910, numa conferência realizada na Dinamarca, que ficou decidido que 8 de março seria comemorado o Dia Internacional da Mulher. Já a ONU, a Organização das Nações Unidas, passou a celebrar a data somente em 1975. A missionária Edinalva Azevedo é a única representante da mulher na atual legislatura da Câmara Municipal de Votuporanga. Para a vereadora, é preciso que as mulheres participem mais da política e de outros segmentos da sociedade. Eu vejo assim que a mulher ela precisa participar mais. A mulher hoje ela tem um pouco de medo, né, de estar no meio da política. As pessoas costumaram olhar para a política e dizer, a política, se envolver com a política é sujeira. Mas não, não é. Trabalhar com política é fazer o bem para o próximo. Então a mulher ela tem esse certo medo. Mas eu gostaria, Edinalva, como vereadora da cidade, eu gostaria de convidar as mulheres para participar, né, e ver que elas necessitam interagir cada vez mais na política. E amanhã a série Mulheres fala de uma das profissões que acolheu muito bem o público feminino. Quem não se lembra da primeira professora, ou então da diretora, não perca! E ainda falando em mulheres, elas já representam mais de 49% do mercado de trabalho mundial, segundo a Organização Mundial do Trabalho, mas ainda tem pouca representatividade em cargos de liderança. O índice de mulheres em cargos de CEOs e de diretorias executivas no Brasil chegou a 16% este ano, segundo uma pesquisa da International Business Report. No ano passado, o índice era de 11% e em 2015 era de apenas 5%. E ainda falando da participação das mulheres na economia, uma outra pesquisa, desta vez do IPEA, revelou que aumentou o número de mulheres chefiando famílias. Em 1995, 23% dos domicílios tinham elas como pessoas de referência. 20 anos depois, este número chegou a 40%. E agora a gente vê as notícias que ganharam destaque nesta quarta-feira na região noroeste paulista. É o Região em 1 minuto. Olá, boa tarde. Um caminhoneiro de 31 anos ficou gravemente ferido depois de tombar a carreta na rodovia próxima a Clementina ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu quando ele fazia a curva que dá acesso para outra rodovia. O veículo transportava óleo vegetal, mas de acordo com a polícia, o produto não vazou. Já a vítima está internada com ferimentos graves na Santa Casa de Araçatuba. Um limpador de piscinas de 32 anos morreu afogado ontem enquanto trabalhava em uma casa na área central de Jales. Segundo a polícia, a vítima limpava a piscina quando passou mal e caiu na água. Não havia ninguém na residência na hora do acidente. Horas depois, o SAMU foi acionado, mas o homem já estava sem vida. Um boletim de ocorrência foi registrado por morte suspeita. O laudo do Instituto Médico Legal de Rio Preto deve sair em 30 dias para saber as causas da morte. 3 homens armados invadiram e roubaram uma relojaria ontem em Araçatuba. Segundo a polícia, os assaltantes entraram pelo telhado de uma casa que fica nos fundos do estabelecimento e renderam uma aposentada. O trio ameaçou a idosa e a obrigou a mostrar onde ficava escondido o cofre. Eles invadiram a loja e fugiram levando o equipamento. O proprietário disse aos policiais que não havia dinheiro no cofre. Por enquanto, ninguém foi preso e a polícia está em busca dos suspeitos. E essas são as notícias do Região em 1 Minuto desta quarta-feira. Uma ótima tarde para você e até amanhã. E os Correios já começaram a vender chips para o serviço de telefonia celular. A empresa pública quer diversificar a atuação e equilibrar as contas. Por enquanto, o serviço funciona apenas na capital, mas até o fim do ano deve se estender para todo o país. José veio a esta agência mandar um Sedex e ficou surpreso quando soube que poderia comprar um chip de celular dos Correios. Se for para vir com qualidade, com bom atendimento para a população, aí acho que é
uma boa coisa. Érica também descobriu a novidade aqui e espera bons serviços. Já dá para ver que tem um diferencial do preço, mas eu acredito que a qualidade do serviço, que isso é uma coisa que todo mundo tem a reclamar, né? Os Correios prometem usar da reputação para garantir a qualidade do serviço de telefonia. Por enquanto, só um tipo de plano pré-pago começou a ser vendido hoje em 12 agências da cidade de São Paulo. O chip custa R$10 e o plano mensal R$30. No pacote, o cliente leva 100 minutos de qualquer tipo de ligação, franquia de 1 GB de internet e WhatsApp livre. Até março, 164 agências dos Correios da região metropolitana de São Paulo vão vender os chips. As próximas cidades a terem o serviço serão Brasília e Belo Horizonte. E a promessa é de que até o fim do ano, 12 mil agências dos Correios em todo o país ofereçam o serviço de telefonia. A nova operadora tenta atrair por meio de alguns chamativos. Um deles é o serviço de notificação após todas as chamadas, em que o usuário fica sabendo automaticamente quanto tempo durou a ligação e quanto tempo ainda resta no celular. Os Correios não fizeram investimento para o novo serviço. A infraestrutura ficou por conta da empresa parceira, a EUTV. As antenas usadas são da operadora TIM. O serviço pode ajudar nas contas dos Correios, que registraram prejuízo de mais de R$2 bilhões, segundo o balanço divulgado ano passado. Todas as empresas de serviços postais do mundo tiveram que fazer essa diversificação. Todas elas tiveram que achar alternativas e esse serviço que é colocado hoje aqui à disposição de todos os nossos clientes é uma grande alternativa para a empresa. E o serviço de plantio gratuito de mudas de árvores da Saev Ambiental, o Disque Árvore, já plantou 82 mudas desde que foi lançado no início de fevereiro. A ação é uma iniciativa da autarquia em conjunto com a prefeitura para incentivar os moradores de Votuporanga a plantarem árvores em frente às suas casas, na calçada. Os moradores podem pedir árvores pelo telefone 0800 770 1950 ou pelo telefone 3405 9191, repetindo 3405 9191. Todo o serviço é realizado de graça. E agora vamos falar de um vídeo que viralizou no Facebook. O de alunos homenageando um professor em seu último dia de aula. A homenagem foi em uma escola estadual de São Paulo e chamou a atenção principalmente porque, infelizmente, a profissão ainda é pouco valorizada. Imagine que você é um professor e no último dia, antes de se aposentar, ganha uma despedida assim. A homenagem feita a um professor francês serviu de inspiração para a despedida de um mestre aqui no Brasil. Na véspera da aposentadoria, quando Luiz sai da última aula de ciências, é recebido com aplausos numa escola da Zona Leste de São Paulo, onde foi professor por 11 anos. Um dia que eu me sentia muito vazio, né? De repente explodiu assim uma emoção tão grande, né? De agradecimento, que me deixou muito feliz, né? São 64 anos de vida e 31 de magistério. Luiz viveu e viu muita coisa, incluindo mudanças na relação professor-aluno. Ele também viu aumentar as dificuldades da profissão, com salários que não correspondem à responsabilidade em sala. Mesmo assim, se emociona. Eu tenho um filho só, né? E eu acho que todos eles me completam muito, né? Na escola, ele é querido por alunos e funcionários. Ele é um amor de pessoa. Ele queria aposentar quietinho, a gente não deixou, mas acho que é isso, o professor quer o reconhecimento. O Luiz nem sempre foi professor, ele começou a trabalhar aos 14 anos na área de eletrônica e somente aos 33 conseguiu fazer da sala de aula o escritório dele. Foram espaços como este que ele conseguiu construir uma das relações que mais preza na vida. A relação de amizade e respeito com os alunos. Aqui nessa escola ele foi um professor muito importante para nós. Ensinou a gente a ter respeito, respeitar sempre os mais velhos, não falar alto com ninguém, muitas coisas. No próximo bloco tem futebol nos comentários de Josiano Garofolo, que volta de férias hoje. A gente volta já. E
E agora uma nota de falecimento. Manuel Isidoro de Souza faleceu na madrugada desta quarta-feira no Hospital de Base de Rio Preto, vítima de câncer. O velório está acontecendo no cemitério Jardim das Flores e o enterro será às 5 horas da tarde. Manuel era ex-presidente da AIRVO de Votuporanga. Vamos ver agora como ficam as temperaturas na nossa previsão do tempo. Olá, boa tarde. O clima deve permanecer instável, com bastante nebulosidade e a possibilidade de chuva em grande parte do estado. Na capital paulista, o sol aparece com nuvens carregadas. Deve chover durante a tarde e a noite. Temperaturas ficam entre 18 e 28 graus. Em Rio Preto, o tempo é parecido. Tem sol, mas com aumentos de nuvens. Há pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Já aqui em Votuporanga, o sol deve aparecer, mas com nebulosidade. A probabilidade de chuva é de 60%. As temperaturas variam entre 23 graus e máxima de 34 graus. Até mais! Chegou a hora do futebol e olha só quem está de volta, Josiano Garofolo, de férias, engordou um pouco, né, Josiano? Pouquinho, mas estou recuperando já, viu, Luciano? E volta no dia que o Palmeiras dele estreia na Libertadores, né? Coincidência, ele deve ter adotado na agenda para vir zoar em mim, corintiano, né, Josiano? Foi uma coincidência, uma feliz coincidência, mas primeiro dizer que eu estou muito feliz, Luciano, de estar aqui de volta ao TVU Jornal, de volta à TV Unifev, e vamos falar de Libertadores. O assunto hoje é Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores para uns, Copa do Brasil para outros. Por exemplo, São Paulo joga hoje 7h30 da noite contra o ABC. O Corinthians joga amanhã, vai até Cuiabá enfrentar a equipe de Lucas do Rio Verde, a equipe do Luverdense por mais uma fase aí da Copa do Brasil. E falando da Libertadores, antes de falar do Palmeiras, falar das outras equipes. 2 jogos ontem com brasileiros, o Atlético Paranaense empatou em 2-2, jogou em casa, aliás, contra a Universidade Católica do Chile, estava ganhando por 2-0, bobeou, acabou levando aí 2 gols, o Furacão jogando em casa, e um jogo que emocionou muita gente. A Chapecoense acaba, Luciano, por conta de toda a história, toda a tragédia, acabou sendo adotada por toda a América do Sul. Mesmo jogando fora de casa contra a equipe do Zulia, na Venezuela, venceu o jogo 2-1. O elenco foi aplaudido de pé por todo mundo presente no estádio e acredito que manifestações semelhantes irão ocorrer aí durante toda a Libertadores. E o Palmeiras e outros clubes jogam nesta rodada de meio de semana pela Libertadores da América. Passar aqui alguns jogos. Antes, apenas o resultado do grupo do Palmeiras, não tem brasileiro, mas interessa. O Jorge Wilstermann, da Bolívia, goleou o Peñarol por 6-2 no grupo do Palmeiras. O Palmeiras joga hoje contra o Atlético Tucumã às 9h45, o Atlético da Argentina. Jogo às 9h45 da noite, passa na TV aberta. O Atlético Paranaense também estreia na fase de grupos, joga às 7h30 da noite contra o Atlético Mineiro, joga às 7h30 da noite contra o Godoy Cruz da Argentina. O Santos vai jogar contra o Sporting Cristal, mas amanhã a partida. Enfim, o Flamengo joga hoje também, ver aqui na lista o dia do jogo do Flamengo. O Flamengo joga às 9h45 contra o São Lourenço. Essa é a Libertadores da América, que empolga tanto o torcedor brasileiro. E o Palmeiras estreia às 9h45, joga fora de casa. Tenho aqui a provável escalação do técnico Eduardo Batista. Tem Fernando Praz, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio. No meio, Thiago Santos e o Felipe Melo. Michel Bastos ou William, Zé Roberto e Dudu com Borja no ataque. Miguel Borja, que já estreou aí, virando ídolo da torcida do Palmeiras. É hoje que começa a caminhada do palmeirense, que assim como eu está ansioso, Luciano, por conta do ano passado, né? O time campeão brasileiro não começou tão bem 2017, só que Libertadores é outra coisa, é outro campeonato. E agora falando de Série A2, né, da Votuporanguense, alguma novidade lá? O Ito Rock ficou, né? Ficou sim, a Votuporanguense, aliás, treinou hoje pela manhã aqui na academia
no campo centro da Unifev. Luciano, o clima pesou, né? Depois da derrota, durante as minhas férias, acompanhei a Votuporanguense praticamente todos os dias. E essa derrota para a União Agrícola Barbarense pesou. Ontem teve uma reunião a portas fechadas, comissão técnica, alguns diretores e jogadores cobrando atitude. Domingo, o adversário é o Guarani na Arena Plínio Marim. É equipe de renome, a gente sabe como é que funciona quando joga com a equipe aqui do interior. Então tem que ter atenção redobrada e não tem outro resultado senão a vitória. Foi o próprio grupo, né, que colocou o time nessa situação de risco aí de entrar na zona de rebaixamento, e durante essa semana trabalho sério para dentro de casa, na frente da torcida, com transmissão, o jogo vai ser transmitido por canal de TV por assinatura aí, para o Brasil, para o mundo inteiro, então é hora de fazer bonito. E Luciano, antes de encerrar, apenas passar aqui resultados da Liga dos Campeões da Europa. Ontem, 2 jogos, o Real Madrid ganhou do Napoli, jogando fora de casa, se classificou aí o Real Madrid 3-1. E um outro jogo, o Bayern de Munique humilhou a equipe do Arsenal 5-1. As duas equipes aí, Arsenal, Bayern e Real Madrid, se classificaram. E hoje, para quem gosta de bom futebol, mais 2 jogos aí à tarde. O Barcelona joga contra o PSG, Barcelona que vem de uma derrota de 4-0, vai ter que jogar tudo o que sabe, tudo que não jogou na vida. Neymar vai ter que comer a bola para conseguir tirar esses gols de vantagens do Paris Saint-Germain. E no mesmo horário, Borussia Dortmund joga contra o Benfica. Aí são os jogos de hoje da Liga dos Campeões. Então, Luciano, tem Liga dos Campeões à tarde, no início da noite tem Copa do Brasil, São Paulo joga contra o ABC, e mais à noite tem Libertadores com o Palmeiras e o Atlético da Argentina. Josiano, muito obrigado então e até amanhã. Até amanhã. TV O Jornal de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens, facebook.com/TV Unifev. Para você uma boa tarde, até amanhã.